Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e eu vou mandar um forte abraço aí para a irmã Corina de Brasília, tá bom? Para quem não sabe, eu deixo o meu WhatsApp aí na descrição do meu vídeo, tá bom? Aqui no YouTube. E aí, quem quiser mandar uma mensagem, tá bom? Pode ficar à vontade aí a respeito da aula da semana aí. Bom, a irmã Corina ela mandou uma pergunta ali, eu falei um pouco dos meus sentimentos sobre o que eu achava sobre a pergunta dela. Bom, então eu vou ler aqui agora três comentários rapidinho aqui que veio aqui, que foi a respeito da mensagem de ontem, tá bom? O primeiro comentário é da Maria Papa. Ela diz assim: muito obrigado, irmão. Sou muito grata por tuas aulas. Estou em Portugal, mas sou de origem angolana. Seja muito bem-vinda, irmã Maria. A aula do Vem Segue, todos os dias nós estamos aqui compartilhando uma mensagem do Vem Segue, tá bom? Seja muito bem-vinda. A outra mensagem aqui foi a irmã Nara Costa, né? Nara Costa Sud. Ela fez uma pergunta bem interessante, né? Ela falou assim: os 144 mil inclui as mulheres também? Sim, irmã, inclui as mulheres. 144 mil não é um número exato, tá bom? Significa apenas aqueles que são selados, aqueles que fazem convênios com o Senhor e que vão ser salvos, tá bom? Lá na seção 77 de Doutrina e Convênio, às vezes ali fala um pouco mais especificamente sobre os 144 mil que o Senhor vai trazer ali, sumos sacerdotes, mas ali já está mencionando sobre o milênio, que ele vai trazer esse sumo sacerdote para reinar sobre o milênio, ou seja, Jesus Cristo não vai reinar sozinho, ele vai colocar pessoas para governar ali, né? Ele vai delegar muitas tarefas ali no milênio também. Então só um ponto aqui, né? Não é a primeira vez que fazem essa pergunta, né? Sobre, mas tá incluindo mulheres ou não? Adão, né? O nome Adão, ele significa humanidade, toda a humanidade. Adão, ele é um homem. Então muitas vezes na escritura, quando a gente lê ali falando homem, está incluindo homem e mulher, tá bom? Porque Adão, ele significa humanidade, toda a humanidade, tá bom? Então ele representa aí todos os filhos de Deus. Inclusive a irmã Nara Costa Sud, ela compartilhou um sonho dela aqui. Eu coloquei no topo da lista das mensagens de ontem aí, quem quiser ler lá o sonho dela. Eu achei muito interessante, ela falou que tem mais um, manda pra mim aí, irmã. Eu achei muito interessante seu sonho, parece uma parábola. Teve uma outra irmã também, Maria do Socorro, lá no grupo do estudo do Vem Segue, que também compartilhou um sonho que ela teve, parecendo realmente uma parábola ali, e eu achei muito interessante também. Muito obrigado por compartilharem comigo as histórias, os sonhos de vocês. Tá bom? Quem quiser saber o sonho aí da Nara, eu deixei lá na descrição do meu vídeo de ontem. Na descrição não, no topo dos comentários. Só entrar lá nos comentários, tá bom? Última mensagem aqui que eu vou ler é da Marli Vieira Alves, tá bom? Ela sempre está acompanhando a mensagem do Vem Segue e falando a respeito da segunda vinda, ela falou que também é grata, né, pelo Senhor deter a sua mão para dar tempo, né, das pessoas se arrepender, de fazer os convênios com o Senhor. Isso é bem importante. Ela menciona que antigamente dava medo, receio, assim, até mesmo pelos seus netos, coisa assim, por causa da segunda vinda, né? Porque fala muito de calamidade. Mas também nessa sessão 133, talvez eu traga esse estudo essa semana, que fala sobre isso. Como vai ser a segunda vinda para os justos? Vai ser bem alegre, vai ser algo feliz, tá bom? Mas para os iníquos, não, né? Bom, a respeito disso, eu até separei uma escritura aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 10 e o 11. Aqui fala a respeito daqueles que já faleceram, tá bom? Aqueles que já estão do outro lado do véu e estão clamando, tá bom? Para que Cristo faça a segunda vinda logo, que ele venha reinar aqui em seu reino, tá bom? Então, aqui diz o seguinte, né? Aqueles que estão do outro lado do véu. Claro que nós que estamos desse lado aqui, muitas vezes a gente não se sente preparado, né? Sempre a gente olha para nós e enxerga nossas falhas. Mas quem já está lá do outro lado, que guardou a fé, fica com essa ansiedade. Olha do jeito que eles clamam aqui. Apocalipse 6, versículo 10. E clamando com grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor?
santo e verdadeiro, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Aqui está falando daqueles, está falando da abertura do quinto selo, que é a época de Jesus Cristo. E muitos morreram ali como mártires, né? Deram sua vida em favor de Jesus Cristo ali, em favor por ter pregado o evangelho de Jesus Cristo. Foram mortos, né? Que são os apóstolos ali e outros muitos ali que foram, como Estevão, foi morto, apredejado. Então, esses deram sua vida ali. Está falando sobre esses que eles estão clamando, tá bom? Eles estão clamando para a segunda vinda acontecer logo. Mas olha o que diz o versículo 11. E deram-lhe a cada um uma veste branca comprida. E foi-lhe dito, repousa ainda um pouco de tempo, até que também complete o número de meus conservos de seus irmãos. Então, novamente, aqui o Senhor fala, calma um pouco, porque tem que completar o número de conservos na terra também. Ou seja, ele está detendo a vinda dele. Para quê? Para que mais gente entre no templo, faça convênios com o Senhor. Tá bom? Então, talvez essa semana eu traga aí um pouquinho sobre isso, sobre a segunda vinda de Cristo, para os iníquos, como vai ser, e também para aqueles que os aguardam, que são fiéis. A designação do Vem e Segue de hoje que eu vou compartilhar começa aqui na seção 133, versículo 20 e 21, diz assim: Pois eis que ele está sobre o pé sobre o monte das oliveiras, e sobre o grande oceano, sim, o grande abismo, e sobre as ilhas do mar, e sobre toda a terra de Sião. E sua voz sairá de Sião, e ela falará de Jerusalém, e ouvir-se-á a sua voz em todo o povo. Bom, então aqui está falando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, está falando de duas etapas aqui. Fala na ocasião em que ele vai chegar lá em Jerusalém, depois do templo ali, né, no Monte das Oliveiras. Os judeus vão estar sendo atacados pelas nações do mundo ali. E aí, de alguma maneira, Jesus Cristo vai chegar ali e vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, ou aquele monte, ele vai se abrir, aquela montanha, os judeus vão entrar, e ele vai salvar os judeus do extermínio, tá bom? Eu sei que o povo que está vindo combater ali os judeus, eles vão ter que retroceder, vai acontecer algo que eles vão retroceder, terremoto, alguma coisa, eles vão retroceder. Então o Senhor salva o povo. Depois dessa aparição salvando, né, eles vão reconhecer Jesus Cristo ali como seu Salvador, eles vão perguntar que marcas são essas, né, em suas mãos e em seus pés, e ele fala, essas são as marcas do que foi ferido na casa de meus amigos. Né? E aí eles vão reconhecer Jesus Cristo como Salvador ali, e ele vai salvar o povo ali. Mas esse episódio, ainda assim, não é a segunda vinda como um todo, tá bom? Ainda depois vai demorar um pouquinho mais de tempo e depois vem ali a segunda vinda como o milênio. É até que ele diz aqui no versículo, né? E sobre o grande oceano. Aí quando ele fala que é sobre o grande oceano que ele vai vir, aí sim é a segunda vinda ali como um todo para todas as pessoas, tá bom? Então, só usando a cronologia aí, primeiro Cristo ele aparece em Adão de Amã, naquela reunião mencionada, depois aos santos, lá no Missouri, tá bom? No condado de Jackson. Depois ele vai aparecer aqui no Monte das Oliveiras, vai plantar os pés ali, a montanha vai abrir, como eu acabei de mencionar. E depois ele vai aparecer a toda a terra ali, tá bom? Então esses são os eventos na cronologia aí. E aqui falando sobre eles, que a voz dele vai ser ouvida tanto em Sião, Jerusalém, a todo o povo, ou seja, a voz do Senhor nessa segunda vinda, ela vai ser total, tá bom? Vai ser para todas as pessoas, então sua voz será ouvida em todos os lugares. E olha só que interessante o que vai acontecer aqui nessa segunda vinda, tá bom? E será a voz como a voz de muitas águas, com a voz com um grande trovão, que abaterá as montanhas e não achará os vales. Então aqui está falando que a voz do Senhor vai ser como o ruído de muitas águas. Todo lugar vai preencher, né? Toda a terra vai preencher com o ar da sua voz. Tá bom? As montanhas, vales, tudo vai se modificar aqui. Olha só o que acontece aqui, continuando o versículo. E ele ordenará ao grande abismo, e este será empurrado para os países do norte, e as ilhas se tornarão uma só terra. Quando ele fala aqui, ele ordenará o grande abismo, o abismo aqui mencionado é o oceano, tá bom?
e vai empurrar a terra. Toda a terra ela vai se mover do seu lugar, tá bom? Toda ela vai para o lado do norte ali, conforme diz aqui. E a terra de Jerusalém e a terra de Sião voltar-se-ão para seu próprio lugar. A terra será como era antes da sua divisão. E o Senhor, sim, o Salvador, permanecerá no meio de seu povo e reinará sobre toda a carne. Olha, esse versículo é muito interessante quando fala aqui, a terra será como antes da sua divisão. Então tá falando aqui o quê? Que antes a terra ela não era dividida e depois ela foi dividida em nações, tá bom? Eu tenho, se vocês têm aí, por exemplo, um mapa mundi, né? O que que acontece no mapa aí? Se você recortar o mapa mundi com a tesoura, ele fica parecendo um quebra-cabeça, né? Tanto que se você cortar aqui a área do Brasil aqui, ela vai sair, encaixar certinho aqui dentro da área, dessa outra área aqui, né? Da África, essas outras áreas aqui. Então, antigamente isso aqui tudo era um único continente, era tudo junto. E aqui é o que o Senhor está falando, na segunda vinda ele vai vir aqui e vai ordenar, né, ao abismo, ao oceano, e todas essas terras aqui elas vão se juntar, todas elas vão se juntar. Quando a escritura fala que ilhas do mar, ela está se referindo aos continentes, tá bom? Aos continentes, vai haver um único continente, e a terra voltará a ser o que era antes no princípio, tá bom? Tudo juntinho ali. É bem interessante isso, eu gosto bastante. E quando o Senhor voltar, que ele reinar sobre toda a carne, olha o que diz o versículo 25. E agora chegará o ano de meus remidos, e eles mencionarão a bondade amorosa de seu Senhor, e tudo que lhe conferiu, de acordo com sua benignidade, de acordo com sua bondade e amorosa, para todo o sempre. Olha só, né? Então, aqui fala que após a segunda vinda de Cristo, o início do milênio ali, vai ser o ano dos seus remidos, ou seja, aqueles que são redimidos por meio da expiação de Jesus Cristo. A respeito dessa segunda vinda de Cristo, da união dos continentes, olha só que interessante, né? Não vai haver mais fronteiras, né? As pessoas sempre falam assim, eu quero morar em tal país porque lá é melhor, né? Não vai ter mais isso, vai ser igual, todos os lugares vai ser igual, vai ser um único continente com duas capitais aí, né? A Nova Jerusalém, que é Sião, e a Jerusalém que nós conhecemos. E aí então é falado, né? De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Duas capitais aí, o governo político e o governo eclesiástico do Senhor. Para falar um pouquinho aí sobre a união desses continentes, as montanhas se movendo, Apocalipse 6,14 diz assim: E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram de seu lugar. Quando fala montes e ilhas, são os continentes, tá bom? Todos os continentes eles vão se unir, se formando um único continente, tá bom? Vai ser tudo aqui um único lugar, isso vai ser lindo, né? A respeito dessa escritura, eu gosto também de falar aqui, quando fala aqui sobre se enrolar como um livro, o livro antigamente ele era um pergaminho, tá bom? Ele tinha que se desenrolar. Então a própria terra, o céu, eles vão se desenrolar ali, né? Eu gosto bastante de exemplificar essa escritura aqui em Mormon, capítulo 5, versículo 23, que diz assim, ó: Não sabeis que ele tem todo o poder e que sobre o seu grandioso comando a terra será enrolada como um pergaminho? Quando fala que a terra vai ser enrolada, é que ela vai sair desse local onde nós estamos aqui, tá bom? Dessa, vamos dizer assim, galáxia, e ela vai ir para mais perto do Senhor, tá bom? Aí sim vai ser o milênio, vai estar a glória do Senhor, nós vamos estar mais perto da glória do Senhor. Então vai ser um novo céu e uma nova terra. Assim é mencionado nas escrituras. Nós não estaremos nesse local aqui. Depois, futuramente, quando ela se tornar o reino celestial, novamente ela vai se enrolar como um pergaminho e vai para mais perto ainda da morada do Pai Celestial e Jesus Cristo, tá bom? Mas é isso que significa aqui. Então, quando o profeta Joel, outros profetas falam sobre as estrelas caindo, tá bom? Mencionado, é por quê? Porque a Terra vai girar tão rápido que vai parecer que as estrelas estão sendo lançadas abaixo, mas é a Terra se enrolando como um grande pergaminho, né? E é nesse momento aqui, né,
nessa fusão aqui, né, que o Senhor pede para as nações se unir, né? Toda a terra vai se unir ali. A própria terra, caso você não saiba, ela é uma grande inteligência, tá bom? Ela tem ciência de tudo o que acontece sobre ela. E ela guarda a lei de um reino celestial. Por isso que ela vai se tornar um reino celestial. Para finalizar, Mormon capítulo 9, versículo 2, diz assim: Eis que quando o Senhor vier, sim, naquele grande dia em que a terra se enrolar como um pergaminho e os elementos se derreterem com ardente calor, sim, aquele grande dia em que sereis levado à presença do Cordeiro de Deus. Então aqui fala sobre a terra se enrolar como esse pergaminho e os elementos se derreterem. Olha que interessante, na segunda vinda de Cristo, como que é mencionado? Vai vir aqueles que estão salvos com o Senhor nas nuvens. E nós, né, como Paulo diz, os que estão vivos vão ser recebidos no céu. Nós vamos ser transladados, né? Nós vamos subir ao céu. Tá bom? E olha o que acontece. Por que nós vamos ter que subir? E por que não Jesus Cristo desce com esses aqui e começa o reino? Porque nós teremos que encontrar com o Salvador nas nuvens. Porque os elementos vão se derreter. Como diz aqui, né? Os vulcões vão entrar em erupção, todas as coisas vão se mexer, as ilhas, os continentes vão se juntar, todo esse processo vai acontecer. Então os justos não vão poder estar na terra, eles vão subir para encontrar o Salvador na nuvem. E aí sim a terra vai passar por esse processo aí de se tornar o milênio, tá bom? Vai receber a sua glória paradisíaca sendo um único continente. Olha que beleza, né? Hoje em dia, para você entrar em um país que é mais desenvolvido, você tem que tirar passaporte, tem toda aquela burocracia e não vai haver mais isso, tá bom? Vai ser um único continente, não vai haver desigualdade. São promessas grandiosas aí para nós, para o milênio, tá bom? Não precisamos temer. O que precisamos temer é pecar, não devemos pecar, tá bom? É o pecado que vai nos impedir de realmente receber essas grandes bênçãos. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.